Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a 2025, em meu nome, em nome do canal Pecuarista e da Natura Frig Alimentos. Eu desejo a você um 2025 cheio de luz, de amor, de bons negócios, é claro, e também de boas notícias para o nosso setor. Então, que você tenha muito sucesso em 2025 e bem-vindo ao nosso primeiro programa de Olho no Campo de 2025. É uma alegria estar de volta aqui nesse ano novo que se inicia e você já sabe, nós começamos com força total lá no canal Pecuarista. Te convido aí no canal Pecuarista já conferir as novidades desse ano e também para você que não acompanhou a nossa retrospectiva do De Olho no Campo, tá lá no YouTube e também tem os programas no canal Pecuarista. Te convido a conhecer, a assistir a nossa retrospectiva de 2024 e já começar 2025 com força total. Também estamos no Instagram e olha, tem muitas novidades também para esse ano no Instagram. E a partir desse ano de 2025, eu e Luciano Ramos estaremos apresentando na apresentação do programa De Olho no Campo. E para começar 2025 com força total, hoje eu recebo aqui no nosso estúdio virtual, no nosso primeiro programa, Fabiano Reis. Ele é jornalista, colunista do canal Pecuarista, apresentador do canal do Boi, e ele vai ajudar a entender um pouco o que vem por aí dentro, né, do que foi o 2024, também de política agrícola e muito mais. Então eu convido a você a assistir esse primeiro programa conosco, é 30 segundos, tempo de rodar a vinheta e já já a gente volta com o nosso entrevistado Fabiano Reis. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Agora sim, de volta já com o meu convidado, Fabiano Reis, jornalista, apresentador do Agricultura BR no canal do Boi, colunista do canal Pecuarista. Toda terça-feira o Fabiano está fazendo análise de mercado, com a coluna De Olho no Mercado, e eu tenho a honra de recebê-lo no nosso estúdio virtual para o primeiro programa de 2025. Boa noite, Fabiano, muito obrigada pela sua disponibilidade e seja bem-vindo ao De Olho no Campo, mais uma vez, e a 2025, né? Boa noite, Melissa, boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer enorme estar com vocês, começar o ano falando daquilo que nós mais gostamos, falar de agronegócios, falar de pecuária, falar de agricultura e tentar buscar, né, informações que mostrem como é que deve ser este ano. E que ano foi 2024, né? A gente teve muita coisa. Eu não sei se a gente começa já por 2025 ou relembrando 2024, porque 2024 foi um ano ali que a gente foi diferenciado, vamos colocar assim, né? A gente teve muitos percalços, a gente teve o final do ano com o dólar alto na primeira metade do semestre, aquela tragédia climática no Rio Grande do Sul. Vamos tentar entender e trazer tudo isso para 2025, né, Fabiano? Então, eu queria começar falando com você sobre as políticas agrícolas do governo federal. Quais são os principais desafios enfrentados pela política agrícola do governo em 2024 e como garantir a sustentabilidade e a competitividade do agronegócio brasileiro num cenário global em 2025, Fabiano? Melissa, quando nós falamos de políticas agrícolas, ela tem um leque bastante amplo. Ela passa desde as estruturas que são feitas, são realizadas não só pelo governo federal, mas pela Câmara Federal, pelo Senado Federal, em busca de soluções para possibilidades, situações que existem no campo, e também sobre busca de novos mercados. Então, a gente pode colocar assim, tentar abrir algumas caixas, o que ocorreu nesse último ano de 2024, da seguinte forma: o que foi feito e o que estava pronto
para enfrentar uma crise climática. A nossa crise climática ela não é só no Rio Grande do Sul, por conta das enchentes. Nós tivemos crise climática praticamente o ano todo. E essa crise climática ela causou incêndios, ela causou queimadas, ela causou alta no preço dos alimentos e uma disparada no preço da inflação. Então, o que estava preparado e o que se fez depois disso, eu acho que é um questionamento que a gente pode falar a respeito disso. Também a conquista de novos mercados. Nós tivemos importantes aberturas de mercados, principalmente para o complexo de carnes aqui do Brasil. Mas também teve para amendoim, teve para café, teve para uma diversidade de produtos que acaba trazendo um resultado que eu considero bastante interessante. A política pública também ela tem que ser prevista num plano agrícola, pecuário, que eu talvez, aí esse sim, um programa do governo federal, seja o fator mais curioso e que tenha maior determinação de questionamentos sobre ele, porque o que está sendo mostrado ano a ano, não só neste governo, mas também nos anteriores, sobre plano agrícola, é praticamente uma fraude, principalmente quando a gente tem problemas como esses que ocorreram no estado do Rio Grande do Sul. Então, política agrícola, ela passa por esses fatores. Então, eu vou falar algumas coisas, né? E aí você vai me guiando, vai me fazendo alguma pergunta para que eu pare também de falar um pouco. Mas quando a gente olha para o estado do Rio Grande do Sul, é emblemático o que ocorreu. Porque o Rio Grande do Sul ele veio de 3 safras seguidas de seca, né? De intempérie climática, ao contrário, ela teve seca, não choveu. Depois, ele teve o excesso de chuvas, ele teve tempestade, ele teve enchente. Então, o que nós descobrimos? Primeiro, que não havia um planejamento, nem deste governo, nem do anterior, para um enfrentamento deste fator. A única resposta que se tinha era em torno do seguro rural. E o seguro rural foi aquilo que mais me surpreendeu. Eu conversei com especialistas durante o ano todo, principalmente com o Antônio da Luz, que é o economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou economista também, então a gente falava sobre alguns números que eram muito importantes. Por que isso, Melissa? Porque quando, sabe o plano agrícola pecuário 2024, 2025, 400 bilhões, e o governo federal faz questão de mostrar esse número não é real. E sabe quando a gente tem a convicção de que ele não é real? Quando é acionado o seguro. Simplesmente porque quando o governo, e essa é uma crítica que eu faço mesmo ao Ministério da Agricultura, faço ao Ministério também da Fazenda e ao governo federal como um todo, quando eles anunciam um número muito maior do que é o real. Porque eles, no seguro, na cobertura, eles só querem cobrir aquilo que era o recurso financeiro a juros controlados, juros que são recursos com juros que foram colocados à disposição pelo governo. Só que isso é ínfimo, perto dos 420, 470 bilhões que foram anunciados. A maior parte desses recursos, ele vem da iniciativa privada. Então, é uma grande mentira. Então, o produtor gaúcho, principalmente, o produtor gaúcho, principalmente, ele ficou à mercê dessa situação. Os debates continuam até agora, para se ter uma ideia. O prejuízo desse produtor é enorme. Então, a gente vai começar a colocar uma crítica muito maior sobre lançamento de plano agrícola pecuário, porque aqueles números anunciados, eles não são reais. Então, isso é uma política agrícola bastante relevante. Esse plano agrícola mesmo, já que a gente está falando um pouco também de sustentabilidade, a gente está no ano de COP30, e que vai acontecer no Brasil, e se cria muita expectativa sobre isso, a sustentabilidade do produtor, da produção rural brasileira, ela se dá diariamente, principalmente sobre técnica agrícola. As técnicas agrícolas hoje que nós aplicamos, seja com cana-de-açúcar, na região sucroalcooleira brasileira, principalmente no centro-sul do país, a tecnologia é muito elevada. Ela faz com que você tenha uma grande captação de carbono, você tenha uma devolução de nutrientes para o solo, você tenha um aproveitamento daquela produção de uma maneira muito expressiva, tanto para a produção de etanol, produção de açúcar, produção de energia, produção de alimento também. Então, você tem ali resultados muito positivos. Quando a gente olha para a pecuária de corte brasileira, a gente vê um rebanho que ele é menor, mas ele produz mais carne, ele é menor a cada ano.
Isso é um fator muito importante. É um rebanho que reduz a cada ano, mas a tecnologia tem nos permitido ter uma produção de carne per capita muito maior do que aquela que nós tínhamos há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Seja por conta das forragens que são desenvolvidas, por conta da maneira como é feita a gestão no campo, como é que isso traz impactos positivos para o meio ambiente, principalmente, como que a visão do produtor sobre até o aspecto que vem até de estudo de arquitetura e urbanismo, que é quando a gente fala de conforto bioclimático, que é você ter uma arborização, você ter integração lavoura, pecuária e floresta também nessas áreas de produção de animais, isso traz conforto climático para esses animais, eles produzem e dão mais resultados. Então, a gente tem ali alguns cenários que são muito positivos. E um outro fator que é muito importante é a agricultura, né? Nós temos as sucessões da nossa principal cultura é soja, é inegável isso, o Brasil é um produtor de soja, o maior produtor de soja do mundo, o maior exportador, tem uma expressiva estimativa de 166 até 169 milhões de toneladas, né? Milhões de toneladas para colher em 2025, e consegue fazer isso com um aproveitamento de solo bastante importante, com um nível de produtividade alta, mantendo cobertura de solo, protegendo dos raios solares. Isso significa que está mantendo nutriente no solo. Então, quando a gente fala a respeito de sustentabilidade, que acaba se trazendo isso para um quadro, né, que é muito falado, né, e acaba, de certo modo, desgastando a expressão, talvez o agronegócio brasileiro seja o que melhor consegue emprestar e definir o que é ser sustentável, que é você ter um bom desenvolvimento, né, e preservação ambiental, você tem um desenvolvimento social e, principalmente, eu sempre digo isso, eu sou economista, se não tem a parte comercial, a parte econômica bem definida, automaticamente não é sustentável. E o agronegócio consegue fazer isso muito bem, principalmente neste fator que eu citei agora. Então, ainda falando sobre políticas públicas, nós tivemos abertura de mercados para as frutas brasileiras, principalmente saindo do Nordeste do país. Nós temos um resultado muito expressivo, é um trabalho do Ministério da Agricultura, não é só crítica, quando faz certo a gente tem que falar que faz certo, quando faz errado a gente tem que falar, até porque o produtor acaba sendo impactado por isso. Então não se trata do meu time de futebol, né? Aliás, eu vou fazer um adendo, meu time foi campeão 2 vezes esse ano, então estou muito feliz com o Botafogo. Tá felizão, né? Tá mandando um abraço para todo mundo, mas não se trata de um time, né? Então, quando acerta, acerta, quando erra, erra. Então, teve conquista de mercados para frutas, teve uma expansão também de mercados para carnes, um destaque muito especial para a carne bovina. Nós estamos com uma expectativa muito boa de embarques de carne de frango, de carne suína, que também se eleva neste ano. Nós tivemos durante até o começo de novembro, depois a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso, mas nós tivemos um janeiro até o começo de novembro espetacular em termos de embarque de carne bovina, em volume, com preços que foram ficando um pouquinho menores que no ano passado, depois acabaram ficando iguais, até um pouco maiores, com um aumento para o volume, aumentou para a China, mas a participação chinesa reduziu. O que significa isso? O número de países que recebe carne, ou que recebeu carne bovina no ano de 2024, ele aumentou, né? Teve uma demanda maior de outros países. Então, quando a gente pensa no amendoim ganhando países, algumas leguminosas, frutas, carnes, a soja, que também ganha muitos mercados deste ano, a gente vê que essa política agrícola ela funcionou muito bem. E você tocou nesse assunto da sustentabilidade, da tecnologia e tal, e é verdade, assim, porque isso só acontece, o agro só consegue ser sustentável assim, porque o produtor entendeu isso, né? E a gente sempre diz que o produtor entendeu, aderiu, trouxe isso para dentro da porteira, entendeu que isso faz parte do negócio dele e entendeu que o mercado
E principalmente o mercado internacional funciona assim, porque a gente tem lidado com regras de países severas com relação à questão da produção de alimentos, né? Então, como você bem disse, o Brasil ele produz muito bem, o nosso Código Florestal a gente sempre fala que é um dos mais rígidos do mundo, e então vai também nesse sentido, né? Por isso que a gente tem essa condição de produzir muito bem, e talvez seja aí mesmo a hora da gente do governo dar mais atenção para alguns pontos importantes do setor, atendendo melhor, né, Fabiano? Exatamente. Quando a gente olha para esse aspecto, as chamadas exigências, eu penso em barreiras. Quando eu comecei a trabalhar no setor, de jornalismo de agronegócio no ano de 2001. Profissionalmente eu me formei, já meio que trabalhava e aí profissionalmente estava trabalhando com essa situação. Nós tínhamos fatores que a gente chamava, e que o mundo chamava de barreira sanitária. Então se criava barreiras sanitárias em relação ao Brasil sobre vários aspectos. E o Brasil é um país que está em desenvolvimento ainda, buscando alternativas, é um país de extensão continental, é muito grande, e claro que, eventualmente, eles conseguiam criar barreiras para baixar preço, né? Baixar preço para bloquear a entrada de produtos. Mais recentemente, essas barreiras sanitárias, com a regulação, com todo o trabalho que foi feito por vários ministros anteriores, né? A gente pode destacar vários deles que vieram antes, né? Eu vou lembrar aqui da senadora do meu estado, a Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura, mas porque ela teve um trabalho muito determinante nesse fechamento das questões sanitárias. Então, nós temos aí uns 15 anos de uma resolução realmente muito perfeita sobre esse aspecto. Quando isso ocorre, ele começa a trazer também, aqui para o Brasil, uma barreira que eu chamo de barreira sanitária. A barreira sanitária deixa de existir, e passa a ser chamada de barreira ambiental. Então, por algum motivo, nós vamos ter países que sempre foram críticos antes sobre o aspecto sanitário. Aqueles que criavam barreiras sanitárias são os que criam hoje as barreiras ambientais. E eu lembro muito bem, há 15, 18, 19 anos, eu ler praticamente de maneira diária jornais, através da internet, jornais da Irlanda e da França. Né? Ler o inglês até que era fácil, o francês é mais difícil, mas a gente dava um jeito. E são os mesmos países, eu estou pegando esses dois como exemplo, porque dificilmente você não vai abrir as 3 principais publicações desses 2 países e não vai ver uma crítica à carne brasileira, seja bovina, seja de frango, algum produto aqui do Brasil sempre vai ter. Eles criaram essa barreira sanitária. Só que, sobre esse aspecto, aí eu falo do trabalho dos ministros anteriores, em especial de Tereza Cristina, claro que o ministro atual também faz um trabalho muito importante para que isso seja feito, mas é porque essas críticas elas são anteriores a ele. E esses ministros anteriores, eles prepararam o país, de certo modo, ajudaram o produtor a se preparar para estar pronto para quando essa crítica viesse. Na verdade, quase todas as críticas que são feitas, elas são feitas sobre aspectos isolados que possam existir dentro de um país que, como eu já disse, é continental. Então, se pega ali, teve alguma exploração diária, ocupação diária, talvez de maneira irregular, numa área que não representa nem 0,02% da produção brasileira. É naquilo que eles se apegam para fazer uma crítica a toda a produção nacional, seja de soja, seja de carne bovina. Nós usamos, por exemplo, na inseminação artificial por tempo fixo, um hormônio nas fêmeas, um hormônio, aliás, que toda fêmea mamífera tem, né? Então, as mulheres têm, qualquer fêmea tem, as fêmeas, as vacas têm originalmente, né, de maneira natural, elas têm esse elemento dentro dela, que é aquela que permite ela ciclar. Esse hormônio, né, permite ela ciclar. Na inseminação artificial por tempo fixo, a gente se coloca ali no cenário para que você consiga determinar quando o bezerro vai nascer, para que ele não nasça naquele período de águas, onde ele fica mais sujeito a doenças, alguma infecção. Né? A Europa criou problema com relação a isso.
Nós tivemos, inclusive, um grande jornal de circulação nacional falando a bobagem de que aquilo estava trazendo problemas para a carne que era produzida a partir desses animais e que, por isso, a França estava criando barreiras. Então, a gente aqui não se ajuda. Eu estou falando dos principais portais do Brasil, dos principais e mais antigos jornais do Brasil. Né? E que saia justa essa condição, que saia justa essa condição criou para a pecuária brasileira, né? Elas sempre foram criadas, elas sempre foram plantadas aqui no Brasil. Tá? Elas sempre foram plantadas. Mas a grande mensagem que eu observo sobre esse cenário é que o produtor brasileiro, aquele que produz todos os dias, aquele que está na produção, ele já está preparado para isso. Ele já estava preparado para isso antes. Ele já estava. O que nós temos são críticas. Nós temos várias críticas e parte delas é para baixar preço, outra parte delas é para tentar suspender a entrada de produto brasileiro, ainda que momentaneamente, no mercado, especial no mercado europeu. Isso ocorre por quê? Porque nós, quando entramos com esse produto na Europa, por exemplo, coloca a produção local em desespero. Eles não têm condição de competitividade com o produto nacional. Essa é a verdade. Não tem menor condição de competir com o produto aqui do Brasil, tanto em qualidade quanto em escala. E é claro que essas pessoas, esses grupos, eles protestam em seus países. Mas, recentemente, nós tivemos aí 3 semanas, ali no mês de novembro, 3 semanas de manifestação de produtores franceses em várias cidades, ocupando ruas, até mesmo Paris. Fabiano, e a gente está falando tanto de tecnologia, e eu queria saber de você, assim, quais são as tecnologias inovadoras que você vê, né, ou que você entende que estão sendo aplicadas no Brasil atualmente para ajudar a aumentar a produtividade da agricultura, da pecuária, e como é que você enxerga isso? Você acha que tem muito para vir por aí, que o produtor vai conseguir acessar essa tecnologia? Porque também tem isso, a gente sabe que o produtor acessa a tecnologia, mas também tem uma questão da pesquisa continuar ter uma pesquisa pujante. A gente sabe que o Brasil faz um trabalho de casa, mas aí na outra ponta tem o produtor conseguir acessar isso também por questão de custo, né, e de conhecimento e tudo mais. Então, eu queria saber de você, o que você enxerga para esse ano de 2025 com relação a essas novas tecnologias que estão vindo, a aplicação e ao acesso a elas? Melissa, eu vejo o seguinte, que o momento de dificuldade é aquele que também gera maior conhecimento. E aí, para falar disso, eu vou usar o exemplo da agricultura e as ações que já estavam sendo feitas, estavam sendo realizadas, de pesquisa, principalmente, e aí tem que falar isso, a iniciativa privada trabalhando muito, multinacionais trabalhando muito. Então, as multinacionais que atuam no Brasil, elas têm uma responsabilidade no resultado das safras, né? Claro que elas estão vendendo essa produção científica, mas ela tem uma responsabilidade muito grande para os resultados que nós vemos, né? Para soja, para milho, para trigo, para tantas outras. Então, a primeira tecnologia que eu vou falar, que está sendo desenvolvida por diversas empresas, não vou citar uma ou outra, até porque são empresas privadas, e é ruim dar até alguma de fora, mas elas estão trabalhando principalmente em tecnologia, desenvolvimento de variedades e também de protocolos que dê maior sustentação e resistência a intempéries climáticas, principalmente seca. Então, isso é muito rápido, viu, Melissa? Porque já estava sendo trabalhado, mas aí você teve uma aceleração. Então, a grande revolução hoje que existe nesses campos de experimentos que existem dentro dos laboratórios dessas multinacionais, ele está muito atrelado a você ter uma resistência maior robustez em relação a calor, a expressividade de raio solar e muitas vezes, inclusive, ao estresse hídrico, a você ter que resistir muito mais tempo
sem chuva, né, e com um sol, com um calor muito expressivo. Isso está sendo feito por todas elas, e essas variedades, parte delas já chegaram nessa safra 24-25. Essa que está plantada, que o pessoal começa no Mato Grosso, começou a colher lá no final de dezembro, e agora em janeiro já essa colheita, ela dá uma acelerada, já no Mato Grosso do Sul, Goiás, começa a acelerar, Paraná, começa a acelerar essa colheita de uma maneira mais forte. Essa 24-25, ela já tinha parte dessas características, e na safra 25-26 ela vem ainda muito mais intensa. E o mesmo acontece também com as sementes de forragem. Sementes de pastagem, ela também vem com um aspecto muito mais robusto para resistir à intempérie climática. Então, esse é o grande fator. Nós vamos ter desenvolvimento de maquinários, que já está acontecendo, tá? Estou falando como se fosse acontecer, mas isso já está acontecendo, de maquinários, de tecnologia, de sementes, de variedades, sempre mais resistentes ao que vai estar ocorrendo. Isso é inegável. Está mais quente, o tempo é mais quente, então a gente vai ter que trabalhar com essa realidade, e também aquela realidade de você ter períodos assim muito bem definidos, né? Um período em que chove muito, aí um período que fica completamente sem chuva, né? Era uma característica de poucos estados no Brasil, e agora ele está tomando conta principalmente do Centro-Sul, começou a ficar com essa caracterização também, e parte do Paraná também está vindo com essa situação. Então é isso que eu vejo da tecnologia, está chegando sim ao produtor, e chega um momento assim, você não vai ficar com a tecnologia antiga, essa tecnologia antiga ela não vai ter nem à disposição mais para o produtor, então fatalmente ele vai adquirir essa tecnologia nova sim. Fabiano, continuando dentro desse tema, você citou há pouco, né, que esse ano 2025 é um ano de COP30 no Brasil, o mundo olha para cá, e o que o agronegócio ele pode levar, ou o que a COP pode esperar que o agro leve para essa reunião, né? Os principais líderes estarão aqui, é um ano muito importante, e o que a gente pode levar e o que apresentar da melhor forma na COP30? O que você vê disso? Então, a COP30, ela é marcada por uma grande oportunidade de se apresentar isso que a gente está conversando agora. E que a gente fala superficialmente, porque se for tratar cada tema desse com a profundidade que merece, a gente vai precisar de 2, 3 horas, conversar com pesquisadores, porque o trabalho que é feito no Brasil, realmente, ele é muito de ponta. Ele é muito importante, e ele é mais do que aquilo que todos os outros estão exigindo do próprio Brasil. A questão é como conta isso, é como vai contar essa história, e também eu preciso expressar isso, e também como que lida com as pessoas aqui no Brasil mesmo que agem de uma maneira xiita, que é contra a produção rural, que não acredita nisso, que acredita que o país possa ser de outra forma, e que acaba não valorizando esse trabalho que é feito por todo mundo que está envolvido no complexo agroindustrial, no sistema agroindustrial como um todo. Sobre esse assunto, eu conversei sobre aquilo que vai ser apresentado, especificamente sobre pecuária na COP30. Eu conversei com o doutor Antônio Rosa, ele é chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, aqui em Campo Grande, né, um grande amigo, foi um dos meus orientadores de mestrado, principalmente, então tenho uma relação de afeto muito grande com ele. E o doutor Antônio Rosa, ele falava a respeito daquilo que eles vão levar aqui da Embrapa, a Embrapa Gado de Corte, a Embrapa Pecuária Oeste, a Embrapa lá do Rio Grande do Sul também, que são das áreas de pecuária, o que vai ser apresentado. E ele estava me mostrando o seguinte, isso numa entrevista ao vivo, essas variedades que foram desenvolvidas, como que o rebanho brasileiro ele é tratado, como que a relação do tipo de rebanho, as seleções genéticas e também somado à alimentação desses animais, como é que isso reduz a geração e os efeitos de gases de efeito estufa, e também uma pesquisa que é muito inovadora, feita aí na USP, né, feita em São Paulo, um corpo de pesquisadores, que mostram um cenário que, ao contrário daquilo tudo que se dizia antes, tira o boi
né, ser um dos vilões, né, nessa geração de gases de efeito estufa. E ainda que eles estivessem certos, tá, Melissa, seria uma representação mínima, né, o que gera gases de efeito estufa, eu vou falar bem claramente, é a cidade de São Paulo, são as grandes cidades, a cidade do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são os carros, é carro, é indústria, é fumaça, é chaminé que faz isso. É isso que gera esses gases de efeito estufa de uma maneira muito expressiva. Não é animal no rebanho, claro que queimadas também vão gerar isso, mas não é uma situação normal a gente ter queimadas, a gente teve em 2024, mas vai ser apresentado tecnologia, ciência, e vai ser mostrado de uma forma bastante didática, foi isso que ele garantiu. Eles estão se preparando já há muito tempo. Agora entre o finalzinho de fevereiro, a gente vai ter um evento na Embrapa Gado de Corte, que parte dessas apresentações da COP30 será apresentada nesse evento por todas as Embrapas que estão envolvidas, será apresentado na sede da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande. Eu estou bastante curioso para ver isso com os próprios olhos, porque é o que mostra o resultado de pesquisas de décadas de trabalho e de acompanhamento, principalmente de rebanhos, para mostrar que a pecuária brasileira realmente ela traz um resultado de desenvolvimento, de alimentação, de nutrição para as pessoas e não traz esse efeito negativo que tanto é falado por ambientalistas. Como eu digo algumas vezes, há grupos, né? Lógico que a gente não pode generalizar, mas tem grupos que acham que o agronegócio é o responsável pelos males do mundo. E não é. A gente sabe que não é. Né? O agronegócio não é o responsável pelos males do mundo, muito pelo contrário. A gente está aqui falando de como o produtor ele é competente, ele tem tecnologia para dentro da porteira. Muitas vezes o problema está da porteira para fora, né? Em logística principalmente, e lógico, como o Roberto Rodrigues sempre fala, o produtor ele é sério para fazer o agronegócio. Mas existem quem não é sério, né? Existem os criminosos. É o criminoso que bota fogo, é o criminoso que faz o errado dentro do agro, e aí todo mundo que produz certo acaba levando erradamente a fama e o agronegócio fica sendo quase que como o vilão dos males do mundo. Exatamente, ele realmente é o papa da história, sempre fala muito a respeito desse tema e é algo que precisa ser observado, né? Em qualquer área, em qualquer elemento de trabalho, você tem pessoas que atuam de maneira equivocada, tem pessoas que não são equivocadas, que atuam mesmo de uma maneira marginal, a fim de ganhar alguma vantagem, de má fé, a fim de ganhar alguma vantagem, mas não é só neste setor, é em qualquer outro setor. Sim. E uma coisa assim que eu sou a favor, inclusive, tem gente que fala assim, você é contra ambientalista. Não sou, não. Eu sou a favor de que tenha gente interessada em defender o meio ambiente, de conversar com quem produz. Quem produz não é só alimento, não. Quem produz é indústria. Quem produz no comércio. Porque isso traz muito mais impacto. Então, esse ambientalista tem que conversar ali também, né? Porque alguém precisa estar mais focado nisso. O que não pode é estar fechado para se ouvir ideias, para se debater as questões temáticas, né, de cada setor e buscar conhecimento. Porque uma coisa que eu percebo que a maior parte dos ambientalistas não entendem é que se há presença humana, há impacto ambiental. Essa é uma questão de lógica. Se tem homem ali, tem impacto ambiental, mas não está fazendo nada. Tem, assim, ele está impactando ambientalmente qualquer lugar. Onde ele mais impacta, onde ele mais gera problemas são nas grandes cidades. Então, talvez o foco devesse mudar um pouco e começar a olhar mais para esses grandes centros que geram muita poluição. Não adianta ficar discutindo dentro da bolha, né? Criar uma narrativa, já para falar uma palavra muito usada, não adianta ficar criando narrativas e ficar discutindo isso só dentro da bolha, né? Tem que expandir. Fabiano, queria falar com você um pouco sobre o mercado internacional. A gente já tocou nesse assunto protecionismo que a gente viveu nas últimas semanas, nas primeiros 15 dias de novembro, a dependência do mercado chinês, mas eu queria começar falando sobre eleições dos Estados Unidos. A gente tem aí de volta a era Trump, né, a era Trump 2, melhor dizendo, Trump que dessa vez foi muito
muito apoiado pelos agricultores dos Estados Unidos. E na primeira vez, no primeiro governo Trump, foi, de certa forma, bom para o Brasil, porque acabou abrindo aí um mercado para a China por uma questão, né, de um desentendimento, de uma questão diplomática com os Estados Unidos. E agora, nossa, o que esperar, né, para essa era Trump 2? Caso as promessas do Donald Trump de aumentar as alíquotas para a importação dos produtos agrícolas e indústrias do Brasil se concretizem, qual será esse impacto direto na competitividade do agronegócio brasileiro para os mercados internacionais? O que você pensa, o que você prevê sobre isso? Quando a gente fala dos Estados Unidos em relação ao Brasil, e principalmente as promessas de barreiras comerciais do Trump, a gente tem que olhar para dois focos que atingem o Brasil. Primeiro, claro, a gente vai olhar que ele diz o seguinte, que ele vai buscar uma igualdade de tributação, assim como o Brasil tributa os Estados Unidos, ele vai tributar o Brasil. Então, isso é até esperado que ocorra. A outra é como ele vai tributar a China. Isso é muito mais importante do que a tributação direta ao produto brasileiro. Só que eu vou começar falando do Brasil para depois falar de China, porque China, sim, os Estados Unidos tributar a China, isso impacta o Brasil, impacta o produtor brasileiro e pode ser muito bom para nós. Não imediatamente. Ao contrário do que muita gente está dizendo, isso vai demorar um pouco. Mas, falando de Brasil, o Brasil ela tem nos Estados Unidos um parceiro comercial importante, mas ele não é o mais importante, como muita gente acredita, de ter uma certa proximidade, está no mesmo continente, mas não é esse fator. O que os Estados Unidos hoje compram do Brasil está muito ligado a produtos primários. O Brasil é um grande exportador de produtos primários. E os norte-americanos, eles têm um problema grave em relação ao abastecimento de proteína animal. Então, particularmente, eu não acredito que, de antemão, o Trump já coloque, principalmente nessa parte de importação de proteínas aqui do Brasil. E eu falo principalmente de carne bovina. Os Estados Unidos, eles estão no pior estoque de rebanho desde 1942, de acordo com o próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A situação é tão grave para os norte-americanos que eles estão com o rebanho, considerando todas as categorias, inferior a 82 milhões de cabeças. E a tensão, a probabilidade é que esse rebanho norte-americano continue em redução. Por quê? Porque é um cenário, eles não conseguem ser competitivos como o Brasil tem sido. E o que ocorreu? Nesses últimos 2 ou 3 anos, nós tivemos uma série de elevações, quedas de barreiras aí sanitárias, acordos comerciais que foram feitos entre Estados Unidos e Brasil, permitindo a entrada de carne bovina. Essa carne bovina que sai do Brasil para os Estados Unidos, o volume cresceu demais. Mas não é só porque nós vender para os Estados Unidos. E os Estados Unidos precisam comprar, eles não têm carne bovina e você não tem outro mercado que consiga fornecer carne, produto, de maneira sanitária adequada. Um outro fator grave, né, que eu também não acredito que de antemão Trump mexe com carne bovina, eu vou focar em carne bovina mesmo, porque a parte de comprar eventualmente alguma coisa de etanol, de cana-de-açúcar, isso ele vai fazer mesmo, porque o volume é muito baixo, né? Então, tanto faz, ele vai conseguir agradar o pessoal que o apoiou nesse sentido, sem criar nenhum entrave para o próprio consumo interno, no caso de carnes. Né? A gente vai entrar o ano de 2020 para o ano de 2025, algo que nunca tinha acontecido antes. Nós vamos ter os 2 maiores produtores, os 2 maiores players do mercado de carne bovina do mundo, Brasil e Estados Unidos, com estoques extremamente baixos, com pouca capacidade. Aqui no Brasil, nós já estamos sentindo a redução, né, como o grande abate de fêmeas, a gente a redução de fêmeas disponíveis para nos dar bezerros. Só que a gente só vai ver isso mesmo ano que vem. Ano que vem, sim, aí a gente vai ter realmente um rebanho muito baixo.
Então, o fornecimento e o abastecimento de carne bovina nos Estados Unidos, ele está altamente comprometido, seja por conta do rebanho deles ser muito pequeno, ser muito reduzido, e também do Brasil ter tido um grande abate de fêmeas, e vai coincidir dos dois estarem na baixa ao mesmo tempo. E a baixa significa preço alto para todo mundo. Então, ali, eu creio que não mexe. Mas onde que ele vai ter que mexer? E aí, isso que os apoiadores do Donald Trump esperam dele. Existem algumas convicções, né? E tem gente aqui no Brasil que acredita nisso também. Eu creio que todos os países, comercialmente falando, você pode negociar, não tem uma questão ideológica relevante nisso. Mas, realmente, eles vão criar barreiras, vai subir barreiras, como já aconteceu com os chineses. Na verdade, os próprios democratas, né, o Joe Biden, agora, antes de deixar o governo, quando estava a Câmara e o Donald Trump disputando as eleições, ele levou já as tarifas para a China, inclusive para carro elétrico, em 100%. Isso vai aumentar muito mais. O que os chineses têm feito? O chinês ele é pragmático sobre essa questão comercial. Eles têm muita tradição. É um povo que é comerciante há mais de 3 mil anos. E eles, por serem tão pragmáticos, eles aproveitaram esse ano inteiro para comprar soja barata. O estoque chinês, ele é extremamente elevado. É maior, inclusive, que esse que a gente está olhando aqui no relatório do Departamento de Agricultura norte-americano, de oferta e demanda, sai todo mês, ele deve ser até maior. Eles aproveitaram o cenário de soja com preço baixo. Soja com preço baixo é abaixo de $10 bushel na Bolsa de Chicago. Eles compraram abaixo até de 9,20, 9,50. Então, eles compraram muita soja, inclusive dos Estados Unidos. Então, eles vão estar abastecidos por muito tempo. Estão comprando soja do Brasil. Enquanto teve soja aqui no Brasil, eles compraram. E compraram bastante, porque o preço internacional estava baixo. Então, eles estão bastante preparados para esse cenário. O que a gente deve ver é quando os chineses começarem a fazer algum tipo de interpolação contra os norte-americanos, eles focarem mais as suas compras de produtos agrícolas aqui no Brasil. Mas eu não acredito de forma nenhuma, até por conta dos chineses serem mais pragmáticos, eles suspenderem compras dos Estados Unidos. O que eles vão fazer é comprar menos, caso a gente tenha realmente a confirmação dessas barreiras comerciais. Quanto ao produtor norte-americano, se eu fosse telespectador nosso, eu me perguntaria como é que ele faz, já que não está a China, que é o principal comprador, ano que vem não compra. Os Estados Unidos são diferentes do Brasil. Lembra que no começo eu falei que o nosso seguro rural, ele não existe, né? Ele está sob um valor que é pequenininho e que não acontece? Nos Estados Unidos não, né? Nos Estados Unidos o negócio funciona. Eles têm cobertura em relação até o preço de segurança para a soja. Então, o produtor norte-americano não perde, ele não vai perder. Então, é por isso mesmo, eles apoiam o presidente agora, Donald Trump, assumiu a presidência norte-americana. Ô, Fabiano, agora tem as outras questões deixa eu voltar. Agora tem o seguinte também, as ameaças do Trump com relação aos BRICS, eles podem afetar essas relações com o Brasil? Você acredita nisso? Não acredito. O Donald Trump tem uma política mais agressiva, ele é bastante midiático, mas não duvidem, o Donald Trump é um homem inteligente. Então, para um homem inteligente, um gestor inteligente como ele é, o que ele vai tentar buscar é negociar com esses países do BRICS, com os países do Mercosul, mas de maneira individualizada, por uma simples causa. Se você consegue negociar só com o Brasil, ou ainda pior, só com a Argentina, que é um país bem menor, mais frágil economicamente, você consegue negociações muito mais vantajosas. Então, é muito provável que ele consiga ter um cenário de buscar desconcentrar blocos econômicos e também esses grupos como são os BRICS, né? Como eles atuam de maneira política, mas não de não fazer negócios ou buscar prejudicar. Ele vai buscar mais uma desconcentração. Do ponto de vista econômico, no meu entendimento, é isso que ele faria, é isso que ele deve fazer mais uma vez em relação a esses grupos. Não só BRICS, mas também a União Europeia,
os grupos que existem na Europa, também na Europa menor, a Ásia menor também, ele vai buscar tentar desconcentrar esses países e negociar de maneira individualizada, buscando vantagens para os Estados Unidos. Fabiano, e ainda dentro das questões internacionais, depois de 25 anos de negociação, a União Europeia e o Mercosul finalmente assinaram um acordo, né, histórico que se tentava aí há mais de 2 décadas. Como é que o que os produtores podem esperar desse bom momento de abertura de mercado e desse acordo com a União Europeia? Esse é um acordo que, quando eu entrei na faculdade de economia, ele estava sendo discutido, né? Eu entrei em 99, tem uns 25 anos que isso, 25 anos. Mais de 2 décadas, né? Mas cuidado que você falar... 25 anos. Para não entregar a idade aqui, hein, Fabiano? Não, mas mas é engraçado isso. São 25 anos. E aí você me pergunta a respeito das expectativas para os produtores. Eu não teria muita expectativa sobre esse acordo assinado, não. O que nós temos agora é uma União Europeia que ela reconhece, né, uma série de fatores e principalmente, quando ela assina o acordo, ela tenta trazer algum tipo de vantagem. Ela vai perder muito. A entrada de alimentos produzidos aqui na Argentina, no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, isso enfraquece a agricultura europeia de uma maneira muito determinante. Essa agricultura europeia, ela teve fortes investimentos do Estado, é tudo subsidiado mesmo, eles não são competitivos. Ele é subsidiado principalmente após a Segunda Guerra Mundial, porque são países que ficaram sem alimentos. E o melhor exemplo, mais uma vez, é a França. A França não tem, a maior parte dos seus produtores não são economicamente viáveis, mas eles são mantidos ali, sim, recebem uma espécie de salário para produzirem, além de venderem seus produtos. Então eles perdem muito. Então eles tentam vão tentar colocar algumas coisas aqui no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, mas o fato, Melissa, é que a gente já recebe esse tipo de produtos do principal parceiro de todos esses países do Mercosul, que é a China. Então, eu não consigo enxergar um cenário que isso vai ser, apesar dos 25 anos de debate, os 25 anos de discussão, aquela coisa toda, eu não consigo acreditar que isso vai ser extremamente vantajoso. O que nós vamos ter, por exemplo, em alguns casos, né, e quando a gente olha para a SISBOV, o Sistema Brasileiro de Rastreabilidade Bovina, essa mudança, a publicação que nós tivemos ali na segunda quinzena de dezembro de 2024, também sobre a atualização de rastreabilidade, o que vai acontecer até 2050, né? Mas o que a gente tem é tipo uma lista trace, que ela pode se expandir um pouco, mas assim, a gente nem ocupa a lista trace total em relação à carne bovina. A gente vai continuar tendo uma série de fatores negativos em relação a críticas que são feitas por países europeus e para complexo soja. A gente não vende grandes volumes de soja para a União Europeia, mas de farelo, sim, também de outros subprodutos. Então, eu não consigo enxergar isso como um cenário que muda muito para a produção. A gente ganha um pouco com isso, claro que isso é importante ter, mas não é aquilo que vai fazer a diferença, não. A União Europeia, ela realmente nos causa muito mais desafios do que oportunidades. Fabiano, do final de 2024 foi um período que a gente viu o dólar sair do controle, né? Hoje nós estamos gravando esse programa no dia 20 de dezembro, foi quando o dólar deu uma recuada nesse momento aqui que eu estou acompanhando a cotação, ele está a 6,6. O que você vê para esse ano que está começando? Olha, Melissa, por que o dólar ele vai continuar firme? A gente está gravando agora no dia 20 de dezembro, eu estou olhando para o meu painel de operação de mesa aqui, então, assim, para quem está nos acompanhando em casa, eu estou olhando aqui o preço do boi futuro, estou olhando o milho na B3, eu estou olhando milho Chicago, soja Chicago, soja na B3, trigo também, farelo, óleo e a chamada curva de dólar. Primeira coisa, nesse último dia 20 de dezembro, nós tivemos uma queda, ou estamos tendo uma queda de 0,92% para dólar, porque nós tivemos 2 swaps cambiais, venda. Banco Central entrou vendendo volumes fortes de dólar, jogando dólar no mercado
para tentar segurar essa onda. Dólar R$ 6,06 mais 8, está quase 6,7, está um dólar 6,6 alto, né, que deve encerrar dia 20 de dezembro. A curva de dólar, ela está mostrando o seguinte, que se nada acontecer, no dia 20 de janeiro, nós vamos ter o dólar a R$ 6,09 mais 2, porque esses contratos de venda de dólar, eles vão ter que ser recomprados, então a gente já sabe mais ou menos quanto é que vai dar. Aqui a gente não vê pela curva de dólar, nós vamos ter um dólar mais alto em um ano a gente pode chegar até 6,53 se a tendência não mudar. E o que muda a tendência? É equilíbrio fiscal, e é tudo que as lideranças no Brasil não tem. Não há equilíbrio fiscal nenhum, o governo realmente gasta muito mais do que arrecada, gasta muito mais do que deve, não tem um comprometimento em relação àquilo que está sendo utilizado de recursos financeiros. Eu estou falando isso do governo federal, do executivo, a crítica é 90% sobre ele, mas também sobre o legislativo, afinal, aquelas verbas que existem para utilização, elas têm culminado em grandes gastos também para o Brasil, né, porque o dinheiro todo é nosso de qualquer forma, e foram gastos muito mais durante o mês de dezembro, exatamente para que o governo conseguisse aprovar o pacote fiscal. E esse pacote fiscal, em sua aprovação, exatamente no dia 20 de dezembro, ele foi extremamente desidratado. Ele já era um pacote fraco em relação ao que foi apresentado, ao corte de 71 bilhões de reais. Aquilo que era para ser esperado, ele foi muito desidratado, ele foi mais fragilizado ainda, é o que vai ser aplicado. Então, você tira a credibilidade total a respeito do país como uma potência econômica, você colocar recursos financeiros aqui. Tanto é que o mês de dezembro de 2024, ele é marcado por evasão de dólar. É normal que no mês de dezembro, muita gente que colocou dinheiro no Brasil para especular, porque a taxa de juros é muito alta, e essa taxa não vai parar de subir, tá? Então, quem colocou dinheiro aqui, ele faturou muito, chega em dezembro, ele tira esse dinheiro, tá? É isso que acontece. Só que a evasão, ela está muito mais alta do que aquilo que a gente ouviu nos últimos 7, 9 anos, de tão alta que está a saída de dólar do Brasil neste momento. Então, no que nós temos agora, o governo federal ele gosta de mostrar 2 números. O primeiro número que ele gosta de mostrar é o crescimento do produto interno bruto. 3,81, se não estou enganado, na última pesquisa Focus. 3,83, para ser mais exato. Ele gosta de mostrar isso e ele gosta de mostrar índices de desemprego no país. Alguns estados têm um índice de desemprego baixíssimo. Aqui no Mato Grosso do Sul mesmo, muito mais por um trabalho do governo do estado, nós temos realmente uma taxa que fica ligeiramente acima de 4%. É muito baixo. Mas isso não é uma atividade do governo federal. Agora, quando a gente olha para o PIB e até mesmo para esse número de desemprego e compara com a taxa de juros que nós temos no Brasil, aquilo que, como a gente está encerrando o ano, acima de 14%, e a expectativa de que isso continue subindo, e um dólar extremamente alto, o dólar é bom para produtor rural só quando está vendendo. Quando ele está comprando, isso é péssimo. É péssimo quando ele está comprando. E outra, a inflação que bate na população mais pobre ou na classe média, bate também no produtor, que vai estar em uma dessas classes sociais também. Tudo aumenta. Nós temos diversos produtos que o preço é baseado em dólar, ou que a composição está em dólar. Então, o que nós temos é uma redução fortíssima do poder de compra do cidadão brasileiro e um empobrecimento de boa parte da população, por conta de uma inflação extremamente alta. Essa inflação tem vários conjuntos, entre eles o desequilíbrio fiscal e as queimadas que a gente teve esse ano. Então, isso fez uma inflação subir demais. E essa inflação, com um dólar muito alto, esse PIB que cresce 3,83, ainda que crescesse 4, 4,5, está completamente anulado. Então, a gente teve um ano extremamente difícil do ponto de vista fiscal e econômico. Tá certo. Fabiano, queria muito passar mais tempo aqui conversando com você, com o nosso espectador aqui que nos acompanha pelo
canal da Leilo Sul ou pelo nosso YouTube, mas, meu amigo, sei que preciso te liberar também, porque você tem seus compromissos, e o nosso tempo está dando. Fabiano, eu quero muito te agradecer por, mais uma vez, estar com a gente mais um ano, 2025. Obrigado pela tua parceria de 2024, e vamos juntos em 2025 e que a gente traga boas notícias para o agronegócio, né? Exatamente, que a gente traga ótimas notícias. Eu quero agradecer muito o carinho, Melissa, de toda a equipe comigo, né, do Natura Frig, do canal do Pecuarista, também dos meus amigos da Leilo Sul, é claro, pessoal da Leilo Sul, Marcos Soriano, um grande abraço a todos, né? Aproveito para deixar meus cumprimentos a todos vocês e também que aproveitem para dar, vou vender aqui, né, a coluna, aproveitem para dar uma lida, né? Toda terça-feira nós temos a coluna de Olho no Mercado, no canal do Pecuarista, então a gente se vê por lá, leiam, né? Manda e-mail, manda retorno, o pessoal gosta muito de mandar mensagem, então fico sempre à disposição. E o Fabiano está com a coluna no canal Pecuarista, no Instagram e na newsletter para quem assina. E também vou dizer, o Fabiano também apresenta Agricultura BR no canal do Boi em 4 edições, certo, Fabiano? 3 edições, mas participo também do Jornal dos Outros, então pode colocar 4 da minha conta. Exato. Fabiano está lá no canal do Boi. Fabiano, muito obrigada e que seja um ano próspero para nós em saúde, em negócio, em notícias também, porque a gente precisa de notícia. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigada e bons negócios. Até o próximo De Olho no Campo.